Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Hoje daremos início à nossa segunda aula virtual, falando sobre os pronombres personales. Os pronomes pessoais substituem um nome, mas também podem aparecer como sujeito da frase. Então, nós temos 6 pronomes, divididos pelas pessoas, né? Então, temos primeira pessoa do singular, com o pronome yo, que significa eu, em português. Segunda pessoa do singular, tu, que significa tu. Terceira pessoa do singular, eu, elha, usted. Ele significa ele, elha significa ela. Usted, eu vou falar daqui a pouco. Primeira pessoa do plural, nosotros e nosotras. Diferente do português, que nós temos o nós na primeira pessoa do plural, que vale tanto para o masculino quanto para o feminino, em espanhol é diferente. Temos nosotros para masculino e nosotras para feminino. Então tem que prestar atenção. Segunda pessoa do plural, temos vosotros e vosotras. Também diferente do português, que temos vós para masculino e feminino. Em espanhol, vosotros para masculino, vosotras para feminino. E terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes. Ellos, eles, ellas, elas e ustedes, que eu vou falar agora. Vamos lá. Então, aqui no exemplo, Fernando está muito enfermo. Hace 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Eu necessito descansar. Aqui, esse exemplo, ele diz exatamente o que eu falei lá em cima, quando o pronome ele substitui o nome e também pode ser o sujeito da frase. Então, aqui, ó, no lugar de Fernando, eu posso colocar ele está muito enfermo. Então, ele se transforma o pronome em sujeito da frase. E posso substituir o nome, como no caso ali da segunda frase, quando eu falo, hace 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Então, ó, substituir a palavra Fernando, o nome Fernando, pelo pronome ele, terceira pessoa do singular, que significa ele. Em espanhol, temos o uso dos pronomes usted e ustedes, que é o tratamento formal, utilizados em relações mais formais, ou seja, com profissionais em que se exista uma certa hierarquia, também com pessoas desconhecidas ou mais velhas, no sentido de demonstrar respeito. Essas formas podem ser entendidas em português como senhor e senhora, ou senhores e senhoras. Em alguns lugares podem ter sentido de você ou vocês em português. Para a gente, você e vocês é informal, né, aqui no Brasil. Nos países hispanohablantes, você e vocês faz parte do tratamento informal, só que na segunda pessoa do singular, na pessoa de tu. Então, a gente usa o você e vocês como se fosse a segunda pessoa do singular. Quando a gente se reporta a pessoa de tu. Então, exemplo. Ustedes são buenas personas. Os senhores são boas pessoas. Para o tratamento informal, temos tu ou vós e vosotros, utilizados quando há proximidade de idade, proximidade social ou laboral. Em alguns países, como a Argentina, Uruguai, Paraguai e algumas regiões da Bolívia, da Colômbia, do Peru, da Costa Rica, entre outras, o tu muitas vezes é substituído por vós. Esse fenômeno é chamado de voceu. Exemplo, vos sois un buen amigo, ou tu eres un buen amigo. Vos habláis 3 línguas, ¿verdad? Tu hablas 3 línguas, ¿verdad? Então, nesses países que eu citei ainda há pouco, se usa o vos no lugar do tu.
Então, às vezes, a conjugação muda, como no exemplo aqui, ó. Vós sois, tu eres. As duas conjugações estão na segunda pessoa do singular. Então, tem que tomar cuidado. Normalmente, a gente usa tu, mas nesses países se usa vós. Ok? Terminamos assim a nossa aula. Se tiverem dúvidas, me chamem no privado do WhatsApp. Façam as atividades que eu vou passar para vocês. Na verdade, é a Gabi que vai passar, eu já encaminhei para ela e ela vai encaminhar para vocês. É importante que vocês façam as atividades para fixarem o conteúdo que foi passado aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.